Está falando sobre a fala de Jesus na cruz. O que de fato ele quis dizer com te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Vocês têm uma mesma interpretação? Grande abraço. Com certeza, eu acho que não vai ter, não. Mas não. A minha tese doutoral foi sobre isso. Quando você diz em grego, amen, amen, legosoi, met emu essente paradeiso, você tem alguma situação ali que você tem um advérbio, semeron, entre dois verbos. E a questão é, qual dos dois que vai qualificar o semeron? É o hoje, em verdade, te digo ou estarás? Então, possibilidade de leitura A. Em verdade, te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Possibilidade de leitura B. Em verdade, te digo que hoje, falei certo? Estará no paraíso. Ou te digo hoje, estarás comigo. Ou te digo hoje eu estou te dizendo que você vai estar comigo no paraíso. Ou eu estou dizendo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Lembrando que nessa época que Lucas foi escrito, Lucas 23, 43, era script contínua, não havia separação de vírgulas ou pontos, tudo junto, pelo menos no grego, né? No hebraico já tinha alguma separação lá com pontinhos, mas no grego não. Então esse debate já vem desde longa data. Você tem, por exemplo, o Teofiláquio defendendo uma leitura, você tem o Curatoriano, o Codex Curatoriano de outra leitura, você tem no Codex Vaticano, você tem um hipóstigma depois do semeron. Isso é interessante. E esse hipóstigma, ele está com a mesma letra do manuscrito do quarto século, porque o Codex Vaticano, B12, ele tem uma interpolação posterior, que ele tem um manuscrito do quarto século, e posteriormente alguém embelezou esse manuscrito escrevendo outras coisas, letras coloridas e tudo mais, que no século XII. Só que eles notaram que a hipóstigma, o ponto que está depois de semeron, é do quarto século. Então, entendendo, e não é um ponto de deslize, não. O copista entendeu, em verdade digo hoje, você estará comigo no paraíso. Aí fazendo uma anotação, tanto na Septuaginta, quanto em outros documentos de grego koiné, eu percebi que todas as vezes que o advérbio, vou falar da Septuaginta para ficar mais fácil, o advérbio vem entre dois verbos, em 99% dos casos ele qualifica o verbo da antecedência, nunca o posterior. Na Septuaginta temos vários casos, em outras literaturas gregas. Então, por questão gramatical, se eu seguir a tendência, porque é bom explicar uma coisinha aqui para vocês, que eu acho que nisso o Sayão vai concordar comigo. Não existe uma gramática pronta do passado, como uma gramática de hebraico que ele escreve hoje. Como é que a gente sabe uma gramática de ugarítico, uma gramática de sumeriano? Ela é feita hoje. É feita, você pega hoje tudo que foi produzido, vê o comportamento. Você tá entendendo? Olha, interessante. Toda vez que eles escreviam esse verbo aqui, esse em tal, entendeu? Tem essa tendência. Igual o Sayão falou aqui, olha que interessante. O nome de Deus, o verbo vem assim. Quando ele fala isso, não tem uma gramática do primeiro século hebraica que conta isso. É pela observação de como o texto é usado na Bíblia. Então foi isso que eu fiz. E descobri que, na maioria absoluta dos casos, com exceção de 2% ou 3%, que são dúbios, o advérbio sempre qualifica o verbo da antecedência, nunca posterior. Além disso, você tem um paralelo linguístico, hebraístico aí, porque, por incrível que pareça, Lucas, apesar de ser provavelmente, não sei com certeza absoluta, o único autor grego dos 4 evangelhos é o que tem a maior quantidade de semitismos. Mais do que o Evangelho de João. O Evangelho de João tem 13%, Será Lucas que não tem é um prosélito? 38%. Será que não é um prosélito? Com certeza. 38% do Evangelho de Lucas são semitismo. Para quem não sabe, semitismo é essa forma hebraica ou aramaica de se expressar. Como se eu falasse assim, eu vou parquear o carro ali fora e depois vou chamar para minha mãe. Você está falando em português, mas você está pensando em inglês. Chamar para minha mãe, eu vou ligar para minha mãe. A gente fala chamar em inglês, I'm gonna call to my mother, né? Eu vou cair ali, por exemplo. Né? Então, caindo tudo aí, Vilela. Então, esse semitismo significava que Lucas estava escrevendo em grego, mas ele tendo... acaba de quebrar tudo aí. Pé da bomba aí, tá perigoso esse negócio, viu, gente? Mostra que tem uma bomba ali, ó. Lucas, então, ele estava escrevendo em grego, mas com um forte substrato hebraico, aramaico por detrás. E quando você vai ali no Antigo Testamento, tem várias situações em que Deus fala o mandamento que hoje te ordeno. Hoje, sempre referindo ao que estava antes. Aí o Hayom, né?
hoje te ordeno, sempre assim, que em português parece redundante. É redundante. Se eu estou falando é hoje, não estou falando amanhã. Então tem toda essa questão aí, que eu estou tentando resumir em 2 minutos, uma tese que gastou 5 anos, defendi na Universidade Católica, foi publicado até um trecho, um excerto dela na Edições Paulinas. Então eu entendo que gramaticalmente a melhor é traduzir a Bíblia, em verdade digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E as versões que traduzem que hoje estarão comigo no paraíso, não o fazem por questão gramatical e sim por questão teológica, porque entende que o ladrão foi ao mesmo tempo... Sim, por isso que falei que sabe... Aí nós temos perspectivas diferentes. O argumento do outro lado é que muitos grandes especialistas, inclusive que fazem a pontuação do Novo Testamento grego, consideram o Semiron ligado ao próximo, porque a frase, né, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso, eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Eu te digo hoje, né? Estarás. Eu te digo hoje. Então, assim, parece ser muito menos adequada no contexto, né? Por que ele vai colocar um hoje para uma coisa que ele está dizendo? E não é um mandamento, é uma promessa. Bom, eu sei que a discussão não, mas é a discussão, não é questão gramatical lá para onde vai o advérbio. Mas entendeu? Até 2 coisas para fechar aqui. O interessante é o seguinte, o Bruce Metzger, que é o que ele fala que é um dos grandes especialistas, quando faz o comentário lá que o Metzger, que é um dos que coloca a pontuação lá, né? Sim. Ele mesmo admite que é uma questão teológica. Porque a pontuação do The Greek New Testament, até que há pontuações do The Greek New Testament, que é diferente da pontuação do Nestle Aland. Sim. Há diferenças. Então, quer dizer, por mais que tenha eruditos que digam isso... Mas mesmo no Nestle também tá... Não, nesse texto. Eu digo assim, a pontuação não é uniforme. Então, há espaço. Tem discussões. Né? Uma Bíblia agora francesa, a Traduction Œcuménique de la Bible... A TOB francesa. A TOB, ela traduz... A vérité, aujourd'hui, tu serás avec moi dans le paradis. O aujourd'hui está entre vírgulas. Interessante. Mas isso é interessante, porque aí você deixa a ambiguidade preservada. Exatamente. Foi uma das coisas que eu trabalhei lá. A TOB falou assim, olha, deixemos a ambiguidade, se deixa a ambiguidade preservada, significa que você não pode... Isso faz muito sentido. Você está entendendo? Agora, o mais legal disso aqui, que eu acho bacana, nós vamos ter uma outra oportunidade ainda de falar sobre essa questão de diferenças teológicas e tudo, que eu quero um dia falar com você sobre Apocalipse aqui. Sim, pô. Que a gente tem esse programa marcado. marcado. Que Apocalipse é um negócio complicado. Ele quer que eu fale de Apocalipse aqui. Então. É o livro mais disputado. Mas olha que interessante. Isso aqui eu queria deixar como referência aqui. O Saião já é, eu não vou chamar amigo, irmão de anos. Eu conheci o Saião em 2 etapas. Na Mesopotâmia. Na Suméria. Primeiro que eu já ouvia falar do Luiz Saião, vi os livros dele. E um dia, em Salvador... Me chamando de velho, tá vendo? Não, eu falei que tava junto, então eu não posso chamar Noé de velho se eu tava construindo a arca, batendo o martelo junto com ele ali. Eu tava em Salvador. Ele era Noé, era o Matusalém. Você que tá falando, tu dizes. Em verdade, te digo hoje. Aí o que acontece? Eu tava saindo eu tava entrando no hotel, ele estava chegando. Ou o contrário, não, eu estava dando entrada e você estava saindo. Isso. Quando eu olhei, eu até conversei com o que estava me levando para o hotel. Eu falei assim, aquele ali é o Luiz Saião. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, só conheci pelas fotinhas dos livros. Né? Aí ele virou e falou assim, olá, Rodrigo, tudo bem? Rapaz, eu fiquei me sentindo, cara, o Luiz Saião sabe meu nome. Não, mas eu me senti o cara, sabe? Depois disso, a gente encontrou mais uma vez ou 2 e tal. Fiz uma amizade com Israel. Quando você me perguntou que teólogo que eu recomendava vir para cá, eu não recomendei nenhum adventista. O primeiro nome que eu falei foi ele, foi a primeira pessoa que eu recomendei foi aqui. E de lá para cá a gente tem estado junto. Agora vocês veem que interessante. O Saião não é adventista, eu não sou batista. Há pontos que nós concordamos, pontos que nós discordamos. Mas ainda assim, nós podemos ter uma comunhão em conjunto. Então, por que cargas d'água? Eu sei que o tema não é esse, mas como a gente está aqui para educar as pessoas... o pessoal não entende. Por que cargas d'água... Você está entendendo? 2 cristãos acham que ele só vai ganhar mérito se ele desfizer do outro, se ele querer provar tudo. Sabe, eu não sei. Eu vou para o céu guardando o sábado. E lá, eu tenho certeza que eu vou encontrar o Saião, não sei se está guardando domingo ou sexta-feira. Lembra que a gente falou? Os dois. Você está entendendo? Então, assim, eu não estou sendo hipócrita com isso. Faz parte da teologia que eu admito.
a ideia de que a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu Vilela, frequento. eu fui participar, Rodrigo, num Desculpa evento. ter puxado esse assunto, mas é bom para educar as pessoas. Um evento sobre paz mundial. E aí foram representantes de diversas perspectivas religiosas. O cara que falou comigo, do meu lado, era um muçulmano. Então o muçulmano falou dando palestra, você diz, né? Assim, cada um foi dar uma palavra lá, uma espécie de, né, sobre a paz. Agora, porque eu sentei com o muçulmano ali, por acaso, e agora virei muçulmano, então acho que o pessoal não entende, né? É que duas pessoas que têm pontos de concordância e pontos de discordância podem conversar amigavelmente e respeitosamente. Aliás, você é da religião corintiana e eu sou da religião santista. A gente continua amigo, né? Mas não esqueça de falar que eu sou atleticano. Atleticano. Não é porque eu sou adventista que você vai me excluir. Nunca tinha. Você nunca falou, né? Eu sou atleticano, não praticante, mas sou. Você acha que eu tô afastado. Eu tenho que voltar. Eu tô voltar a frequentar. Eu tô afastado do Galo. Você tem que torcer pelo menos pro Juventus para se adaptar aqui. Cadê a prática contextualizada? Não, se Ronaldinho Gaúcho. Se futebol fosse religião, seria ateu, meu amigo. Que eu sou. Mas, gente, desculpa ter desdobrado isso aqui, mas eu acho bacana isso colocar o Saião, porque. E até eu vou mais além. Eu acho que ele vai concordar comigo. Se a gente transformar tudo que nós pensamos em conceito, eu acho que há maior concordância do que a discordância. É claro, imagina. Maior coisas. E ainda que fosse o contrário. Quem sou eu para falar que ele não é um homem de Deus? Quem sou eu? Não compete a mim. Então eu falo, olha, eu acredito desse jeito, eu vejo assim, ele vê assado. Agora, se eu falar, ele não vai para o céu porque ele discorda de mim aqui... eu acho que a comunidade, acho que não é só a comunidade da fé, eu acho que isso tem um pouco a ver com a realidade do brasileiro, que não está acostumado a conversar, dialogar, falar de ideias diferentes, de uma maneira em que essa discussão, inclusive, leve a pessoa a conhecer, a pensar, a refletir, a pesquisar, né? Você não precisa bater o martelo em tudo que a pessoa está dizendo, né? E você pode ter amizade e respeito, né? Inclusive, assim, ó, por exemplo, você pega quem que é o cara que é o maior especialista em João do mundo, nas cartas de João, é o Raymond Brown, falecido, um católico Brown, né? jesuíta. Agora, sabe que isso quer dizer que tudo que o catolicismo fala eu concordo, porque eu reconheço que ele é um cara bom? Ele é o maior especialista levítico do mundo, é um judeu, Jacob Milgrom. O comentário dele são 3 volumes, 1.600 páginas. Então agora eu sigo o judaísmo do Milgrom porque eu reconheço o trabalho dele. Então acho que essa infantilidade e a falta de compreensão é que o pessoal não... E não ridicularizar o outro porque tem uma parte... Imagina agora você pega o Milgrom por causa dos pontos discordantes, fala, esse cara é um ridículo, não sabe o que está falando, não entende nada. Esse é que é o outro extremo. Pois é. Por causa dos pontos discordantes, não... Saião não sabe nada de Bíblia, não, tem que estudar mais, não sabe nada de grego, entendeu? Não é por aí, não acho que não é por aí. Acho legal o Jonathan Sacks, né, o grande rabino. Que é rabino judeu, inclusive. Ele teve conversas de diálogo com ateu, né? E foi conversas interessantes, muito promissoras e valiosas. Né? E aqui a gente tá tendo conversa de um atleticano com um corintiano e um palmeirense, né? Palmeirense. Palmeirense, chamou de palmeirense. Não, pensei que tava falando do...